nós vamos estudar cada um dessas espécies de forma um pouco mais completa. Mas veja bem, nós não vamos estudar as subespécies. Por exemplo, nós não vamos falar aqui do ISS, do IPTU, nós vamos falar agora das espécies tributárias. Nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo essas características das espécies tributárias. Então, vamos lá. Vamos falar dos impostos. Nós temos uma divisão entre tributo não vinculado e tributo vinculado. Nós temos um único tributo no nosso ordenamento, uma espécie tributária, que é não vinculada, que são os impostos. A definição de imposto está no artigo 16 do CTN. O que o artigo 16 do CTN diz? Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade específica relativa ao contribuinte. Então, veja só, o imposto, a obrigação tributária do imposto é um fato gerador independente, que não gera em contrapartida uma ação estatal. Então, por exemplo, IPVA, IPTU, imposto de renda, são tributos que dependem de um fato gerador relativo ao contribuinte, mas que não tem na sua contraposição, uma atividade específica de contraprestação. Então, por exemplo, o fato da gente pagar o IPVA e o IPTU não significa, em contrapartida, o calçamento de rua. Significa que a gente está colocando dinheiro para o Estado para ele fazer diversas atividades, desde pagar servidor, desde calçar a rua, desde comprar remédio, mas não há uma atividade específica. Os impostos, eles estão previstos no artigo 145.1 da Constituição, e nós vamos ter impostos de competências diversas. Por exemplo, nós temos os impostos municipais, os impostos estaduais e os impostos da União. Ao Distrito Federal é dada a competência dos impostos municipais e estaduais, porque o Distrito Federal é um ente sui generis que tem características de Estado e de município. Então, eu tenho os tributos que são municipais, eu tenho os tributos que são estaduais e eu tenho os tributos que são federais. Os fatos geradores dos impostos, eles devem ser indicadores de capacidade econômica. Então, vejam bem, os impostos, eles devem ter como característica levar em conta algum fato econômico. Então, uma casa, o valor da casa, o carro, o valor do carro, a renda, a quantidade de rendas arrecadadas em moeda, o imposto sobre serviço, o valor do serviço. Então, os impostos têm, por característica, tem como característica ter um indicador de capacidade econômica. Diferente da taxa, por exemplo, que ela não interessa muito se a pessoa pode ou não pagar, né? Lógico que vai ter as isenções de taxa, mas a taxa é a mesma para o rico e para o pobre. Ela é a mesma para o advogado, para o promotor ou para o pedreiro. Os impostos, não. Os impostos vão levar em conta a capacidade econômica do fato gerador e do contribuinte.
Como ele é um tributo não vinculado, nós aplicamos a ele o princípio da proibição de afetação da arrecadação do imposto a órgão, fundo ou despesa. Então, o imposto, ele compõe o caixa único do governo. Então, ele não está previamente determinado para algum órgão, para algum fundo, para alguma despesa. Eu vou ter, após a arrecadação global dos impostos, eu vou ter destinações deste valor. Por exemplo, no caso do município, 25% do que eu arrecado em imposto, eu tenho que destinar a atividades de educação, 15% a atividades de saúde. Então, eu tenho essas destinações, mas vejam bem, elas não são afetações a priori dos impostos. Os impostos são arrecadados e colocados numa conta única, ou naquilo que a gente chama de caixa único do governo. A gente não sabe quanto de IPTU está indo para a educação, para a saúde, porque o valor, né, é misturado. A gente olha de uma maneira global. O tributo, como imposto, né, eu falei aqui, ele é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma citação independente de qualquer atividade estatal específica relativa à vida do contribuinte, à sua atividade ou seu patrimônio. Já falamos isso aqui. Refere-se restritivamente à atividade ou propriedade do particular e de seu âmbito de atividade. Então, também falamos aqui, né? O tributo, ele está restrito à atividade ou propriedade do particular. Então, os impostos, eles vão incidir sobre propriedade ou sobre a atividade do contribuinte. E aí nós vamos ter imposto sobre propriedade e imposto sobre serviço, renda, circulação, industrialização, importação, exportação, operação financeira, e aí nós vamos ter, né, impostos diversos sobre a atividade do contribuinte. É um tributo unilateral, porque ele é um tributo não vinculado. Ele é um tributo não vinculado. Basta a realização do fato gerador. Ou seja, realizou o fato gerador, ele já tem pressuposto objetivo de ser cobrado. Independente se o Estado está prestando um bom ou mau serviço, se o Estado concluiu ou não a sua atividade estatal. Basta a realização do fato gerador. Por isso que eu falo que ele é não vinculado. Por isso que a doutrina diz que ele é um tributo não vinculado. Os tributos, os impostos, eles permitem ao legislador uma maior discricionariedade impositiva, ou seja, o legislador ele tem um campo de atuação maior. Veja o caso aqui, né, da gente tributar, né, assim, vamos ter o imposto, né, sobre o imposto sobre circulação de mercadoria. A definição de mercadoria, né, o que de circulação, ela permite, né, uma amplitude maior para o legislador. O que é serviço? Né, o legislador vai ditar lá o que são os serviços. Então, ele tem, né, uma abertura maior de imposição. Conforme a evolução econômica ocorre, o legislador também pode inovar com mais facilidade. Veja aí o que o governo tem proposto, né? O imposto sobre transações financeiras. Então, isso é possível, né, de ser ampliado, porque há uma maior
discricionariedade na ação do legislador. Agora, a Constituição, ela vai delimitar exaustivamente a competência legislativa para a instituição entre as pessoas políticas. Então, é o seguinte, a Constituição, ela prevê quais os tipos de impostos. E aí o legislador vai ter que construir, dentro daquele tipo de imposto, ele vai ter que construir, né, o fato gerador. Agora, se eu quiser criar um novo tipo de imposto, né, instituir um novo tipo de imposto que não aqueles previstos, eu preciso de uma emenda constitucional. Então, os tributos, os impostos da União, estão regulamentados no artigo 153 e 154, 1 e 2. Os do Estado estão no artigo 155 e os do município estão no artigo 156. Vejam bem, a Constituição, ela delimita a competência legislativa. Mas isso significa que cabe a cada ente federado instituir por meio de lei ordinária ou lei complementar, a regra é a lei ordinária, mas a gente tem casos de lei complementar que institui imposto, instituir o imposto. Então, eu tenho, né, as competências, vamos ver aqui, né, antes de eu olhar nós temos aqui as competências tributárias, as competências de impostos, e cabe a cada um deles, né, a cada um dos entes, produzir a sua legislação. Então, quais são aqui os impostos federais? Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, imposto sobre propriedade industrial, desculpa, gente, imposto sobre processos, né, produtos industrializados, aqui é industrialização, imposto sobre operação financeira, imposto territorial rural, imposto sobre grandes fortunas, que não está instituído por lei. Então, ou seja, está na Constituição, mas não está na lei. Olha o exemplo aqui, bom para a gente ver isso. A Constituição permite a instituição sobre os impostos sobre grandes fortunas, mas não existe legislação sobre ele, então não pode ser cobrado enquanto não for aprovada a legislação. O artigo 154, 1, institui os impostos residuais. O que são os impostos residuais? É o seguinte, o que não tiver aqui pode ser criado por meio de uma legislação específica. Essa competência é da União. Os impostos extraordinários de guerra, esses são todos da União. E eu vou ter os impostos estaduais. Quais são os impostos estaduais? Imposto sobre transmissão, causa, morte e doação. Então, aqui é o imposto sobre herança ou doação. O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Telecomunicações e Transporte. O IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Os impostos municipais é o IPTU, o ITBI e o ISS. Imposto sobre Serviço. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Então, aqui é na compra e venda de imóvel. E o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. A melhor forma de você decorar isso, né? Lembrar isso, é você lembrar desses aqui e o restante é imposto federal. Lembre-se sempre o seguinte, eu gosto de fazer uma tabelinha assim, ó. Isso facilita muito nós lembrarmos.
Eu tenho assim, ó. União, Estado e município. O município tem o IPTU, o Estado tem o IPVA e a União tem o ITR. O município tem o ITBI, o Estado tem o ITCMD. Então, olha só, transmissão de bens, imóveis, transmissão de qualquer bem que a causa seja doação ou causa morte. O município tem o ISS. O Estado tem o IT, o o ICMS. A União, ela tem, aí a União tem mais tributos. Aí eu quero que vocês lembrem, isso aqui fica fácil para a gente lembrar os dois, né? Qual é a relação? Aí aqui tem o IPI, o IOF, o Imposto sobre Importação, o Imposto sobre Exportação. Nós vamos ter também o Imposto Residual, o Imposto Extraordinário de Guerra. Vamos lembrar aqui quais outros tributos que a gente falou aqui. O IPI, o IOF, o Imposto de Importação, de Exportação. Aqui tem... estava fazendo a tabela e perdi a tabela. Então, só para a gente facilitar aqui, eu vou voltar aqui, que aí eu perdi a tabela que a gente estava fazendo, mas as correlações, né? ITCMD com ITBI, o ICMS com ISS, o IPTU com IPVA. Aí, quando a gente pega o imposto sobre importação, exportação, renda, IPI, IOF, eles geralmente estão associados ao ICMS e ao ISS. O ITR está relacionado ao IPVA e ao IPTU. Então, a gente tem, né, uma correlação aqui, exceto com o ITCMD e o ITBI, que são sobre transmissão de bens, que não existe, né, dentro do imposto federal. Que, na verdade, pode ser até esse aqui, quando a gente fala, né, importação e exportação. Mas, mais ou menos, a estrutura de tributos, né, se a gente pegar para poder vocês lembrarem, é a gente criar essa ideia aqui, ó. Peraí. Vou falar o método que eu lembro mais, mas vocês podem ter o método de vocês. Eu gosto sempre de fazer aquela tabelinha que eu estava fazendo aqui, que faz essa correlação. Então, eu tenho o ITR, eu tenho o IPTU, o IPVA, IPTU. Eu vou ter aqui, né, o ICMS, o ISS, porque são impostos sobre atividade, né? Então, aí você pega, quais são as atividades? Importação, exportação, operação financeira, obter renda, importação, exportação e produto industrializado. E aí você vai ter o ITCMD, que é o Imposto sobre Herança e Doação, e o ITBI. Aí, a União tem os outros impostos, né, que são os de grande fortuna. Eu gosto, gente, teoricamente, eu gosto de comparar o imposto sobre grande fortuna com o ITCMD e o ITBI. Tá? Apesar dele também ter características de imposto sobre propriedade. Mas ele, do ponto de vista
dos objetivos, ele é muito similar ao ITBI e ao ITCMD. Mas como ele não está constituído, eu gosto de colocar ele diferente, porque a gente não sabe qual vai ser a base de cálculo. Aí o imposto extraordinário de guerra e os impostos residuais. Tá? Eu vou apagar aqui aqui para não confundir vocês, se vocês quiserem fazer essa distinção aqui, ó. Fica mais fácil. Aqui, ó, eu gosto de considerar aqui atividade. Aqui, ó, propriedade. Aqui, atividade. Ou seja, serviço, circulação de mercadoria, industrialização, obter renda, operação financeira, exportação e importação. Aqui eu gosto de transferência, de colocar como critério a transferência de propriedade. Seja por compra e venda, seja por morte ou doação. Então, aqui é a transferência de propriedade. E os outros que não têm correspondente dentro da competência dos municípios. Lembrem-se sempre desses. Lembrem-se que o Estado tem 3 impostos e o município tem 3 impostos, porque fica fácil você caracterizar os demais. Tá? Vamos voltar aqui. Eu tenho os chamados impostos diretos e eu tenho os chamados impostos indiretos. Os impostos diretos, eles gravam a riqueza progressivamente, não têm transferência e geram justiça tributária. Os impostos indiretos gravam a circulação de riqueza, têm como característica uma regressividade e permite a transferência do encargo tributário. Eles são mais fáceis de serem cobrados. Vou explicar isso para vocês. Porque, na verdade, é o seguinte, a doutrina tributária e a teoria tributária separam os impostos em impostos diretos e indiretos, mas, obviamente, que entre eles há algumas distinções, mas também, né, essas distinções não são absolutas. Eu vou explicar isso para vocês. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Isso aqui é muito importante para a gente entender o direito tributário. Até porque há muitas regulamentações sobre isso. Eu tenho o chamado imposto direto. O imposto direto, em regra, quem paga é o proprietário contribuinte. Veja bem aqui. Deixa eu dar um exemplo aqui. IPVA, IPTU, ITR, renda, ITCMD, ITBI. Vejam só, vou tirar esse caso aqui do ITBI, porque o ITBI vai ser uma mistura. Como eu falei com vocês, tem alguns que não são tão claros. Deixa eu tirar o ITBI aqui. Quem paga esses tributos é o próprio contribuinte. Então, vejam só, eu não transfiro esse valor para o preço. Por quê? Não há relação com o consumidor aqui. Não há uma relação com o consumidor. Eu gravo diretamente o proprietário, contribuinte.
É ele que tem que pagar. Então, eu chamo esses impostos de impostos diretos. Por quê? Eu consigo saber a pessoa que está pagando. Pessoa que está pagando. Então, eu consigo gravar, de certa forma, a riqueza. Eu consigo, através desses tributos, desses impostos, eu consigo cobrar mais caro de quem tem mais dinheiro. Eu consigo cobrar mais caro de quem tem mais dinheiro. Eu consigo fazer, inclusive, progressividade. Então, por exemplo, eu consigo colocar uma alíquota de 7% para quem ganha até 5 mil reais e uma alíquota de 30% para quem ganha mais de 5 mil reais. Eu conseguiria, e hoje tem se admitido, colocar um tributo de 2% do IPVA, IPTU, ITR para quem tem um carro popular, uma casa popular, e um tributo de 4% para quem tem um bem com um valor maior. Eu consigo gravar a pessoalidade. Nos impostos diretos, eu consigo pegar a pessoa. Eu consigo pegar a pessoa. Eu consigo saber as características da pessoa que está pagando o tributo. Vamos voltar aqui para vocês entenderem isso. Quando eu estou falando imposto direto, eu estou falando de um imposto que grava a riqueza. Ele grava diretamente a pessoa que tem que deve pagar o tributo. Então, eu consigo colocar progressividade, eu consigo criar justiça tributária. Por quê? A pessoa, aquele valor não é transferido para outra. Ele não passa para outra pessoa. Calma que vocês vão entender isso quando eu falar do indireto. Eu quero que vocês gravem isso, que a gente vai falar do indireto e eu vou voltar aqui para vocês no direto. Quando eu estou falando de imposto indireto, eu estou falando de um imposto que grava o consumidor. E eu não consigo, por uma questão prática, objetiva, por uma questão da forma do cálculo do imposto, eu não consigo extrair as características pessoais de quem assume o encargo tributário. Eu não consigo colocar isso. Por quê? Porque ele é um imposto que se transfere para outra pessoa. Vou explicar isso, viu, gente? Calma aí. Vamos entender então. Veja bem. O imposto indireto, o ICMS. Você paga ICMS, que é um imposto estadual, sobre a comida. Sobre a comida. Então, ele é um imposto de circulação de mercadoria. Então, vejam bem. Arroz, feijão, peixe, vamos colocar aqui geleia e perfume. Vou colocar
Perfume a gente não come, mas é uma mercadoria. Só para vocês verem aqui. O que o pobre come? O pobre come arroz, come feijão. O que o rico come e usa? Ele come arroz, ele come feijão, ele come peixe, ele come geleia, ele usa perfume. O que a classe média usa e come? Arroz, feijão, peixe, geleia e usa perfume. Quando a pessoa vai comprar o arroz, veja bem, quando a pessoa vai comprar o arroz, eu não consigo perguntar. Quando a pessoa vai comprar o arroz, eu não consigo perguntar se ela é rica ou se ela é pobre. Então, quando eu coloco que o arroz paga 10% de ICMS, é até mais, viu, gente? Quando eu coloco 10% de ICMS sobre o arroz, se o produto custa R$10, R$1 é ICMS. Então, vejam bem. Vejam bem. Se R$1 é ICMS, não interessa se quem está comprando o arroz é o Luciano Huck, se é o Jamir, se é a Dona Maria. A Dona Maria e o Luciano Huck, apesar de termos rendas diferentes, todos nós vamos pagar R$1. Por quê? Porque o imposto ele está no produto. Ele está no produto. Quando eu pago, quem pagou o tributo fui eu. Olha só, quem paga o tributo é quem vende o produto. Mas quem assume o ônus sou eu, porque ele está dentro do valor do produto. Então, se eu aumentar o tributo, vai aumentar o preço do produto. Por quê? Porque o vendedor do produto, ele vai ter que colocar aqui o custo do produto, os impostos e o lucro dele. O lucro dele. Então, vejam bem, o R$1 que é pago pelo Luciano Huck não interessa se ele é rico ou se ele é pobre. Ele paga o mesmo tanto. Ele paga o mesmo tanto do que eu e que a Dona Maria, que ganha um salário mínimo. Aí você vai virar e falar assim, tá bom, aí é só fazer o seguinte, eu coloco um tributo mais caro para o perfume, vamos colocar aqui 40%, porque aí eu pego o rico. Tá bom. Porque geralmente quem vai comprar perfume é uma pessoa que tem um valor, ganha um valor maior, porque ele é um bem supérfluo. Mas veja bem, se o pobre quiser comprar o perfume, não tem jeito de eu dar um desconto para ele. Ah, não, você é pobre, então você vai pagar menos tributo. Um perfume de R$100, é um perfume de R$100, a classe média vai pagar R$40, o Luciano Huck vai pagar R$40 e o pobre vai pagar R$40. Eu posso ter alíquotas, como eu estou falando aqui para vocês, alíquotas progressivas, seletivas. Mas, de qualquer maneira, eu vou tributar de forma idêntica a todos. Agora, veja só, você pode virar e falar assim, tá bom, mas o Luciano Huck, ele é um cara que vai comer mais do que a Dona Maria. Tá, ele pode até comprar mais comida que a Dona Maria. Mas venhamos e convenhamos. Por mais que ele compre muita comida, chega um momento que ele vai comer e não vai aguentar mais comer. Então, por mais que a gente tenha uma diferença entre o que o rico e o pobre coma, a diferença de consumo não é significativa, porque por mais que a Dona Maria só compre um pacote de arroz, o Luciano Huck não vai comprar 10 pacotes de arroz
para ele comer. Até pelo contrário, né? É capaz ele comer até menos. Então, por mais que mas ele compra muito perfume. Mas chega um momento que a gente usa um tanto de perfume só, né? A diferença entre quem usa muito perfume e pouco perfume é baixa. Então, eu vou sempre ter, especialmente para os produtos básicos, se eu der uma isenção para o arroz, por exemplo, ela vai aproveitar tanto a Dona Maria quanto o Luciano Huck, que vai deixar de pagar tributo. Por isso que a gente fala que esses tributos indiretos, eles são regressivos. Por quê? Porque eles oneram de forma proporcional mais os pobres do que os ricos. Porque R$ 1 para a Dona Maria é muito dinheiro, para o Luciano Huck não é nada. Então, e por que ele é indireto? Vamos ver aqui. Por que eu falo que ele é indireto? Porque eu falo que eu transfiro encargo tributário. Então, vamos entender isso também. Quando você consome, como é que funciona? Funciona assim, ó. A indústria comprou um produto, comprou a madeira. Vamos imaginar aqui, vamos pegar um produto aqui. Deixa eu ver um produto aqui para a gente dar o exemplo. Vamos imaginar a manteiga. Então, eu comprei o leite, comprei óleo por R$ 100. A indústria vai produzir a manteiga e vai vender para um atacadista. Ele vai comprar por 200. Então, vejam só. Quando ele comprou por 100 e vendeu por 200, eu cobro dele um tributo. Vou cobrar aqui 10%. Então, ele vendeu por 200, eu vou cobrar dele R$ 20. Quando o atacado vende para o supermercado, ele vende por 300. Quanto, então, que o supermercado vai pagar? 30. E ele vai vender para o consumidor por 400. Quanto que o consumidor paga? 40. Só que é o seguinte, há uma sistemática no direito de compensação desses tributos. Então, por exemplo, ele pagou 20 e esse pagou 30. Então, eu estava falando aqui para vocês do que era o imposto indireto. Deixa eu voltar aqui, colocar no slide que estava e explicar para vocês aqui a questão desse imposto direto e do imposto indireto. Então, por exemplo, né, eu estava relatando aqui para vocês como que é feito, né, a cobrança do tributo. Então, vamos voltar aqui. Então, eu tenho aqui a fábrica. A fábrica comprou a matéria-prima por R$ 100. Eu tenho o atacadista, que comprou a mercadoria produzida por R$ 200. E eu tenho o supermercado, que comprou a mercadoria por R$ 300 e vendeu ao consumidor por R$ 400. Como que é cobrado o ICMS? O ICMS é cobrado da seguinte forma. Olha, você vendeu um produto de 100 por 200, vamos colocar o ICMS de 10%. Qual que é o valor agregado aqui? Você tinha um produto de 100 e vendeu ele por 200. O valor agregado é R$ 100. Então, você vai pagar de tributo R$ 10. Você comprou um produto de R$ 200 e vendeu ele por R$ 300.
Qual o tributo que você vai pagar nessa operação? 200 menos 300, 100, R$ 10. Quando você vai vender por 400, o consumidor, vai pagar R$ 10. Só que é o seguinte, no mecanismo de compra e venda, os R$ 10 de cada um vão ficando sobre o produto. No fim, é o consumidor que paga os R$ 40. Então, esse é um tributo que eu consigo transferir ele para o consumidor. Eu consigo transferir esse. Por isso que eu falo que ele é indireto. Porque o consumidor paga esse produto no preço. Agora, veja bem, esse é um tributo que nos países subdesenvolvidos, ou nos países em desenvolvimento, ele é o tipo mais colocado, né? Que são os impostos indiretos. Não sei por que está dando isso, não. Uai, tá dando errado aqui, mas tudo bem. Quando eu pego os países, aqui faz mais fáceis de serem cobrados pela psicologia do tributo. Vamos fazer uma reflexão aqui. Por que as pessoas têm mais raiva de pagar IPVA, IPTU ou ICMS? Você não vê a pessoa reclamando de estar pagando ICMS. Você vê ela reclamar de pagar IPTU e IPVA. Por quê? Porque eles são impostos diretos. Ela vê o pagamento. No caso do ICMS e ISS, esses são tributos que estão embutidos no preço. Eles estão dentro do preço. Então a pessoa não sabe. Na Europa e nos Estados Unidos, em alguns países da Europa e dos Estados Unidos, como é que funciona o pagamento desse tipo de tributo? O comerciante anuncia, ele vai lá e anuncia assim, ó. Olha, eu estou vendendo aqui um tênis por $100. Quando você vai pagar, você paga 106, porque os R$ 6 é o tributo. Então você vê o pagamento do tributo. No Brasil, esse método chama de pagamento por fora. Pagamento por fora. No Brasil, adotou-se o pagamento por dentro. O dono da loja, ele já anuncia o produto, o imposto, como se já tiver, ele anuncia o produto com o imposto já. Então, o que está anunciado na vitrine é o que você vai pagar. Na Europa e nos Estados Unidos, não funciona assim. Na Europa e nos Estados Unidos, você paga, né, em alguns países da Europa, você paga o tributo por fora. Então, você sabe exatamente o que você está pagando. Por isso que a gente fala, né, que os tributos indiretos são mais fáceis de ser cobrados, porque a pessoa ela não vê o pagamento. Ela não vê que ela está pagando o tributo. Então, é uma estratégia utilizada. Por isso que os governantes tendem a aumentar o tributo, eles tendem a aumentar o tributo do imposto indireto. Ele aumenta do ICMS, ele aumenta o do ISS, mas ele não vai aumentar o imposto de renda, o IPTU, o IPVA. Por quê? São tributos que, se você aumentar, o contribuinte, ele vê o aumento. Por isso que foi muito importante a lei que determinou que os tributos viessem na nota fiscal. Mas ainda assim, né, não são todos que cobram. E é muito difícil a gente fazer, né, depende muito da conscientização coletiva para a gente poder ter uma noção de que o governante está aumentando o tributo. É muito comum, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? É muito comum a gente ver nos Estados Unidos discussões, por exemplo, assim,
vai construir uma biblioteca. Eu lembro, vocês já assistiram um filme da Sarah Palin? A Sarah Palin foi uma candidata a vice-presidente nos Estados Unidos na chapa do McCain. A história dela, ela foi governadora do Alasca. Ela ganhou a eleição porque ela defendeu a não construção de bibliotecas nas cidades do Alasca. Aí você vai falar assim, nossa, mas que doideira, construção de biblioteca é muito importante. Porque, na verdade, para se construir uma biblioteca nos Estados Unidos, por exemplo, você tem que falar de onde vai vir o dinheiro. Então, o cidadão ele vai ter que pagar. Quando ele vai ter que pagar o tributo, ele não quer. Aí ele prefere que não seja construído. É assim, já tem, nós temos que usar melhor o que a gente tem. Por quê? É o chamado custo concentrado, né? É o custo concentrado. O tributo, né, o custo concentrado, ele faz com que as pessoas afastem a vontade de pagar o tributo e afastem a vontade de usufruir daquele benefício. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Tem um vídeo no YouTube que era uma campanha do Walmart, as pessoas estavam pedindo, né? Eram favoráveis ao aumento de salário no Walmart. Aí, o que os caras fizeram? Eles foram para a porta do Walmart e falavam assim com o consumidor, olha, você é a favor de aumentar o salário do atendente do Walmart? Aí a pessoa falava assim, sou favorável. Aí, na hora que ela saía com o produto, ela vinha com uma caixinha e falava assim, não, aqui é do sindicato dos funcionários do Walmart. Quanto que deu a sua compra? Aí o cara fala assim, minha compra deu $10. Olha, para a gente aumentar para aquele valor que você sugeriu, o salário, você teria que pagar R$10,50. Então, me dá os 50 centavos aqui. O que a pessoa falava? Ela ficava puta da vida, que ela que ia ter que pagar. Mas qual que era a ideia? Né? Mostrar que todo aumento de tributo, de salário e tudo, vai para o preço. Então, quando a gente pega a psicologia dos tributos, quanto mais explícito é a cobrança do tributo, mais rejeição vai ter ao pagamento. Então, por exemplo, o IPVA. O IPVA é considerado pela maioria das pessoas como um imposto ruim. Mas do ponto de vista da teoria da justiça tributária, do ponto de vista dos estudos tributários, o IPVA é até baixo. Ele podia ser mais alto. Só que a gente tem uma rejeição enorme em aumentar o IPVA, porque ele é um imposto direto, as pessoas sabem quanto estão pagando, então elas não querem pagar. Mas, ao mesmo tempo, elas não se revoltam tanto com o imposto da cerveja. Por quê? Já está no preço. Então, elas não veem o preço. Isso, né, é um campo de estudo enorme dentro da tributação, porque é a ideia do custo concentrado e do custo difuso. Se o custo é difuso, como é o caso do imposto indireto, as pessoas estão mais dispostas a pagar do que o custo direto dele. Então, essa é, né, um campo aí de estudo do direito tributário. Bem, os impostos, nós chamamos eles de tributos contributivos, em oposição ao que chamamos de tributo vinculado. Ele é um tributo que contribui para o bolo, né? Isso aqui nós já falamos. A receita de imposto visa custear as despesas públicas gerais e universais, e nós já falamos aí do princípio da não afetação. Se há o princípio da não afetação, não há como fazer a repetição de indébito tributário. Né? Lá no direito civil, a gente pode fazer a repetição do indébito, ou seja, eu paguei e não recebi, eu posso pedir dinheiro de volta. Aqui não. Se o serviço público é ruim, isso não gera você o direito de voltar, né, de receber novamente o valor. Pessoal, nós então vimos aí, né, os impostos. Há o princípio da não afetação, que nós não vamos detalhar ele aqui, mas está no material, mas é um material que eu estou deixando disponível para vocês depois fazerem a consulta, que fala aí, né, do princípio da não afetação no direito tributário. Além disso, eu coloquei para vocês várias questões
que tem sido cobrado, que envolve esse conceito de imposto. E aí nós vamos ver na próxima aula o conceito de taxa.